Olá, boa noite a você. Este é o Jornal da Record. Israel autoriza a entrada de ajuda humanitária na faixa de Gaza. Embaixador de Israel é chamado ao Itamaraty para explicar declarações sobre suposta falta de empenho do Brasil no conflito. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento: Bradesco, Pix pelo WhatsApp com a Bia é fácil. O embaixador de Israel no Brasil, Daniel Zonshine, foi chamado pelo Itamaraty para dar explicações sobre recentes declarações em relação à atuação do governo brasileiro no conflito entre Israel e o Hamas. O Alessandro Saturno conversou há pouco com o embaixador. Ele traz todos os detalhes para a gente desse encontro. Oi, Alessandro. Oi, Salsi, boa noite para você e a todos que nos assistem. Viu entrevista exclusiva, um golaço da Record TV. Isso porque o embaixador, ele teria feito declarações, o embaixador de Israel aqui no Brasil, teria feito declarações que acenderam em um alerta do governo brasileiro. Daniel Zonshine, ele teria dito o seguinte, que estaria faltando empenho por parte do governo Lula para ajudar no resgate de reféns do grupo terrorista Hamas. A ideia do governo não era responder publicamente a Zonshine e o Itamaraty entendeu ser necessária uma conversa privada. Em entrevista exclusiva ao jornalismo da Record TV, o embaixador confirmou o encontro e disse que a reunião foi importante para os dois lados. Vamos ouvir o que ele disse. Esta conversa vai ficar entre a Itamaraty e nós. Nós não vamos dizer o que aconteceu lá, mas isso faz parte de troca de informação. O Brasil tem contatos com os palestinos, tem contatos com o Irã, que são jogadores importantes aqui nesta campanha. E a coisa que pedimos do governo brasileiro é tentar ajudar, liberar estes reféns que estão lá, mais de 200, ou cerca de 200 pessoas sequestradas quase 2 semanas de lá, precisam de medicamentos, precisam de tratamento médico. Então, pedimos do governo brasileiro usar a influência dela de ajudar a liberar esses reféns. Os Estados Unidos consideram incluir um valor em assistência equivalente a 50 bilhões de reais para Israel. Segundo a imprensa americana, o pedido será encaminhado ao Congresso americano até sexta-feira. A expectativa é que o presidente Joe Biden peça aos parlamentares uma aprovação rápida do projeto de lei de gastos suplementares. Na visita a Tel Aviv, Biden ainda garantiu que Israel vai liberar a entrada de ajuda humanitária na faixa de Gaza. Já o primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, chega a Israel na manhã desta quinta-feira. Essa será a primeira parada em uma viagem de 2 dias pelo Oriente Médio. O Reino Unido anunciou uma investigação independente para descobrir os responsáveis pelo ataque contra um hospital na faixa de Gaza. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, esteve em São Paulo nesta quarta-feira. Ela comentou sobre o repasse de 225 milhões de reais aos municípios do Amazonas para reforçar a assistência à população que sofre com uma seca histórica. Esse repasse, ele faz parte do sistema nosso, de suporte à saúde dos municípios. Fizemos uma parcela única de 102 milhões para justamente fazer uma compensação do início do ano para cá. E o restante aí é parcela mensal, que vai ser feita de forma regular aos municípios. Entramos com esse suporte aos municípios, mas também com ações de vigilância em saúde, como sabemos, porque há muita desassistência, há muito impacto nas condições de vida e um destaque também que eu faço em relação às populações indígenas nessas áreas em que os rios sofreram esse total esvaziamento com o problema das secas. A CPI de 8 de janeiro aprovou o relatório final que pede o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 60 pessoas pelos atos de vandalismo contra as sedes dos 3 poderes. A oposição até tentou reverter a aprovação do relatório, mas não teve jeito. Com 20 votos favoráveis e 11 contrários, a CPI deu aval ao documento elaborado pela senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão. Está aprovado o relatório da senadora Elisiane Gama.
O ex-presidente Jair Bolsonaro está no topo da lista dos 61 pedidos de indiciamento. Ele é acusado de 4 crimes: associação criminosa, golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado e obstrução do livre exercício de direitos políticos. A relatora também pediu indiciamento de 5 ex-ministros do governo Bolsonaro: Walter Braga Neto, Luiz Eduardo Ramos, Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira e Anderson Torres. O relatório aponta ainda indícios de crimes cometidos pelo tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, pela deputada federal Carla Zambelli e pelo ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez. A oposição criticou o relatório. Tinha, sim, o Ministério da Justiça condições de evitar que aquele mal acontecesse e a urgência reclamava uma ação. E, no entanto, o Ministério da Justiça se omitiu completamente. Depois da votação, governistas foram até a Praça dos Três Poderes, numa caminhada simbólica pelo local, que foi um dos pontos ocupados pelos invasores. A partir de hoje, a vigilância tem que ser continuada. Nós precisamos todos os dias sermos vigilantes, sermos fiscais, não apenas nós parlamentares, mas todos os homens e as mulheres de bem deste país. Na semana que vem, a relatora deve entregar o documento à Procuradora-Geral da República interina, Eliseta Ramos. No Ministério Público, a expectativa é que o material vá para as mãos do subprocurador Carlos Frederico Santos, responsável pelas ações do 8 de janeiro no Supremo Tribunal Federal. A Advocacia Geral da União também deverá analisar as acusações para definir se o caso será levado à Justiça. A Prefeitura de São Paulo anunciou nesta quarta-feira que o preço do táxi vai aumentar na cidade. Guilherme Mendes, boa noite para você. Como é que fica a nova tarifa? Olá, Salsi, boa noite. Nos táxis comuns, o aumento na bandeira será de 50 centavos, passando de R$ 5,50 para R$ 6,00. E o valor cobrado pelo quilômetro vai de R$ 4,00 para R$ 4,25. Já na categoria de táxi de luxo, o chamado táxi preto, a bandeira passa a ter o valor de R$ 9,00 e o quilômetro R$ 6,38. Os reajustes foram aprovados pela Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana de São Paulo. Os novos valores passam a ser cobrados daqui a 10 dias, a partir do dia 28 de outubro. Salsi. Obrigada, Guilherme. A polícia de São Paulo identificou o homem que aparece agredindo a irmã do ministro do Supremo, Cristiano Zanin. O homem foi flagrado por uma câmera de segurança. A advogada Caroline Zanin voltava de um passeio com os cachorros na zona oeste de São Paulo quando foram atacados pelo homem. Ainda não se sabe o que motivou essa agressão. Segundo a polícia, o suspeito vai ser intimado a depor já nos próximos dias. A Defensoria Pública da União e instituições de Minas Gerais e do Espírito Santo pediram o julgamento antecipado das empresas Vale, BHP e Samarco pelo rompimento da barragem de Mariana em Minas Gerais em novembro de 2015. E a Virgínia Nalon tem as informações. Virgínia, boa noite. Oi, Salso, boa noite para você. Os órgãos pedem uma indenização de 100 bilhões de reais por dano coletivo. Essa quantia equivale a 20% do lucro dessas empresas nos últimos 3 anos. Além do dano coletivo, também foi pedido o reconhecimento de danos individuais para estabelecer os direitos das vítimas que foram atingidas pelo desastre. A tragédia de Mariana, que deixou 19 mortos, vai completar 8 anos. Salso. Obrigada, Virgínia. Agora a gente fala de futebol. No Brasileirão, o Vasco venceu o Fortaleza por 1-0 e deixou, pelo menos momentaneamente, a zona de rebaixamento. Pelo mesmo placar, o Bahia derrotou o Internacional e o Goiás fez 2-0 no São Paulo. Já no confronto entre o líder e o lanterna da competição, deu Botafogo. Júnior Santos pedalou, chutou e fez Botafogo 1, América Mineiro 0. Os estrangeiros do América entraram em ação. O argentino Benítez tabelou com o uruguaio Mastriani e fez um belo gol, 1-1. Nome do jogo, Júnior Santos fez também o segundo e garantiu a vitória do Botafogo. O clube carioca aumentou para 12 pontos a vantagem sobre o Red Bull Bragantino, segundo colocado, que joga nesta quinta-feira contra o Santos. Outro visitante que se deu bem foi o Cuiabá. Daverson de cabeça fez o 10º gol dele nesse campeonato. Cuiabá 1, Coritiba 0.
O segundo foi um golaço de muito longe do paraguaio Isidro Pita. Ranieri desviou de cabeça e encobriu o goleiro do Coritiba. Final 3-0 Cuiabá. Em Porto Alegre, o argentino Lucas Bessosi chutou de fora da área e abriu o placar para o Grêmio contra o Atlético Paranaense. Também argentino, Zapelli empatou para o Furacão. E nos acréscimos da partida, o zagueiro Kaique Rocha decretou a virada dos paranaenses, 2-1. O Grêmio segue em terceiro e o Atlético Paranaense subiu para a 5ª posição. Este foi o Jornal da Record. Ouça essa e as outras edições dos boletins JR 24 horas, agora também nas plataformas de áudio. Você fica agora com Fala Que Eu Te Escuto. Record, 70 anos tem a sua cara. Boa noite, cuide-se, tchau.